A imagem que estamos vendo é um quadro de Pedro Américo, de 1893. Tiradentes esquartejado. Este quadro talvez seja muito conhecido porque aparece em todos os livros de história, de ensino fundamental, ensino médio. Entretanto, este quadro de 1893 não faz jus à realidade de Tiradentes. Você já deve ter ouvido falar que nós não temos informação sobre o rosto de Tiradentes ou como ele era e assim por diante. Mas não é por isso que eu estou dizendo que ele não faz jus a Tiradentes. Se nós tomarmos a sentença de Tiradentes e dos Inconfidentes, nós vamos verificar que a sentença diz que o réu deveria ser conduzido, com baraço e pregão, ou seja, conduzido pelas ruas até o lugar do enforcamento. Ele sai, então, da prisão, ali onde hoje, no Rio de Janeiro, nós temos a Assembleia Legislativa, e de lá ele se dirige ao local do enforcamento, a atual Praça Tiradentes. A sentença continua dizendo que a sua cabeça seja cortada e seja levada à Vila Rica e lá pregada num poste alto para que seja consumida pelo tempo. O seu corpo seja cortado em 4 quartos e as partes sejam pregadas em postes no caminho de Minas Gerais, no sítio da Varginha, no sítio das Cebolas e em outros lugares onde, então, Joaquim José da Silva Xavier estabeleceu a sua campanha, fez os seus discursos e, ao mesmo tempo, desenvolveu aquilo que nós podemos chamar que seria o crime de subversão. Na verdade, um crime de lesa majestade à coroa portuguesa. Pois bem, assim foi feito. Tiradentes foi enforcado, sua cabeça foi cortada e pregada no alto de um poste em Vila Rica para ser consumida pelo tempo. Suas partes foram espalhadas no caminho das Minas Gerais, como eu já coloquei para vocês. E também nós temos que a sentença era bastante clara. A casa onde ele viveu em Vila Rica deveria ser queimada, a terra deveria ser salgada e no lugar, então, onde estava essa casa, deveria ser erguido um padrão, ou seja, uma placa informando que aquele era um lugar onde nada mais deveria ser construído. Existe uma outra questão que poucas pessoas sabem. Naquele momento, a justiça portuguesa, que era regida pelas ordenações filipinas, deixava bem claro que o crime não terminava no criminoso. A sentença, então, também não terminava no criminoso. Ela se estendia a todos os familiares. Esta casa de Vila Rica, a sentença diz que se caso ela não fosse própria, aqueles bens que pertenceram então a Joaquim José da Silva Xavier seriam confiscados pelo fisco, ou melhor, foram confiscados pelo fisco, e a partir de então esse dinheiro serviria justamente para comprar esta casa e pagar então pelos danos que ela sofreria na medida em que seria queimada, a terra seria salgada e nada mais cresceria. E assim foi. É por isso que não temos nenhuma informação sobre como era Tiradentes. Entretanto, Tiradentes foi transformado em herói da República no Brasil. A República recém-nascida teve a sua Constituição promulgada em 1891. A própria Constituição transforma em herói o coronel Benjamin Constant. E logo em seguida, esta república teve necessidade de criar novos heróis. E é claro, como a Inconfidência Mineira foi um movimento republicano, nós temos então que essa mesma república recém-proclamada queria ter heróis porque queria fazer esquecer também tudo aquilo que pudesse expressar o antigo momento do Império.
Tiradentes foi transformado então em herói da República. Havemos que observar algumas coisas bastante importantes. A Inconfidência Mineira nunca propôs a independência do Brasil. Os inconfidentes propunham a independência das Minas Gerais. Eles queriam construir uma universidade em Vila Rica. Eles não chegaram a discutir a abolição da escravidão. A escravidão era necessária para que se continuasse a exploração do ouro. Eles acreditavam que era necessário fazer a independência de Minas. Se outras províncias quisessem, né, elas se agregariam então às Minas Gerais. Muita gente acha também que a Inconfidência Mineira é inspirada na Revolução Francesa. Lê do engano. A Inconfidência Mineira se inspirou totalmente na Revolução Norte-Americana, na independência dos Estados Unidos de 1776. Tiradentes é importante, sem sombra de dúvidas, porque ele sonhou com a independência. Entretanto, o movimento pelo qual ele foi morto, de uma maneira geral, buscava a independência das Minas Gerais. Os executados foram Tiradentes e diversos outros militares da sua companhia. Em contrapartida, diversos outros tiveram suas penas comutadas em degredo perpétuo. É o caso de Tomás Antônio Gonzaga, de Alvarenga Peixoto, do padre Rolim e de tantos outros. No caso de Cláudio Manuel da Costa, ele suicidou na prisão. E a sentença diz então que Cláudio Manuel da Costa deveria ser considerado infame e também considerada infame toda a sua família. Sabemos que Cláudio Manuel da Costa tinha relação com muitas pessoas nas Gerais e, como consequência disso, conhecia muitas coisas. Se questiona até hoje se ele suicidou de fato ou se suicidaram-no, vamos dizer dessa maneira. Entretanto, ele era chamado, né, de Boca do Inferno, justamente porque conhecia todos os segredos e tinha o que se pode chamar hoje em dia de uma língua ferina. Assim, nesse 22 de abril, vamos celebrar a Inconfidência Mineira, o dia de Tiradentes. Mas vamos pensar, de fato, no que foi a Inconfidência Mineira. E é sempre um momento de poder compreender um pouco melhor a história do nosso Brasil. Eu sou Gilberto Angelosi, coordenador do curso de História da Unigran Rio, e esse é o Momento da História.